Olá galera, estou fazendo aqui um vídeo aqui no canal, mostrando um pouco do processo que eu utilizo para fazer as artes, né? Aqui eu vou ter a camada, né, branca, eu vou criar uma nova camada, que ela é tipo como fosse papel, né? Tipo assim, cada camada é independente. Então se eu riscar aqui, a de baixo não interfere, né? Fica sobreposto. Se eu jogo para baixo, desaparece. Vou voltar ela aqui. Vou dar uma deletada aqui de novo, né? Vou desenhar aqui um Madara. Vou pegar aqui uma cor. Vou deixar nesse mesmo, no preto mesmo. Vou fazer aqui um pouco do esboço. Vou escolher aqui um brush. Vou trocar aqui um pouco de brush aqui. Pegar um pouco mais fininho. Eu gosto mais de um traço um pouco mais fino. Que eu faço esse processo assim para me mostrar um pouco do espaçamento, né, do personagem. Seria o tamanho dele. Aqui eu faço essas linhas para mim ter um guia. Aqui eu faço posicionando os olhos. Aqui eu faço para me posicionar um pouco o nariz e a boca. Eu vou fazendo aqui um rascunhando, né? Para mim ter uma noção um pouco melhor, né? Do que eu já ir finalizando, pegando, fazendo todo o olho, sem fazer essa base, fica um pouco difícil, sabe? Aqui, ó, fazendo aqui um pouco da clavícula, trapézio, fazendo ele um pouco de 3/4, né? Posição dele aqui. Deixa eu. Depois que deu um Ctrl D, ele meio que faz tipo um transforme, sabe? Você pode diminuir e aumentar aqui a imagem. Para mim não ficar apagando o desenho e ficar refazendo ele, eu utilizo um pouco desses recursos. Aqui já fiz um pouquinho. Aqui ó, vou fazer um pouco do nariz, posição dele, fazer o olho. Esse começo assim eu gosto muito de fazer ele um pouco solto, sabe? Tipo os traços. Eu não me preocupo tanto com a linha corretinha. Eu tento meio que soltar um pouco o movimento aqui, né? Eu faço com a mão, um pouco meio rabiscado, mas é só pra me sentir um pouco do movimento, sabe? Tipo assim, se eu fazer uma coisa muito certinha assim, eu meio que eu perco um pouco esse ritmo, né? Essa movimentação que dá na imagem, né? Aqui, pá. Eu tô fazendo um pouco no meu estilo, né? Assim, não tô fazendo tão real com desenho, né? Relacionado ao desenho em si, tipo uma cópia do desenho, mas é uma derivação, né? Com fan art. Aqui, fazer o expulso aqui da armadura dele aqui, né? Deixa eu fazer aqui essa parte aqui da armadura. Agora aqui o que eu faço? Eu vou e crio uma nova camada. Aí você também pode nomenclaturar essa camada, tipo aqui, botar aqui esboço. Às vezes você faz muitas camadas, né? Aí fica aqui gravado, ó. Aqui eu posso nomenclaturar ela e colocar tipo outline, né? Seria a linha de contorno. O que eu faço? Aqui tem essa opacidade. Se eu diminuir ele diminui a opacidade. Eu posso usar como fosse um guia. Aqui eu vou pegar um brushzinho de lápis. Deixa eu ver aqui se esse daqui é legal. Para simular um desenho a lápis, né? Aqui aí eu já venho um pouco refinando um pouco melhor.
Trocar aqui um pouco o pincel. Deixa eu ver aqui um pincel legal. Esse pincel aqui acho que é melhor. Vou ver aqui um pouco refinando. Aqui o nariz. Porque como eu já tenho a base que eu fiz, né, no rascunho, eu posso ir um pouco mais detalhado. Aqui, a sobrancelha, o olho. Aqui também, o software que eu estou usando é o Krita. Cara, ele é muito bom, sabe? Ele é free. O Photoshop também é bom, mas você tem que pagar ele, né? Mas aqui ele já tem muito brush aqui que você pode utilizar, sabe? E é quase a mesma coisa, sabe? Deixa eu fazer aqui a boca. Legal. Porque se você apertar a tecla M, ele meio que dá um flip, né? Geralmente eu uso esse recurso para mim, às vezes o desenho está um pouco torto, e meio que quando você flipa ele, como se você visse os erros, né? Que às vezes você está muito tempo desenhando, o que acontece? Seu olho meio que vicia no desenho, sabe? E aí você não vê muito esses defeitos. Aí eu faço esses flips mais pra isso, tipo, nem aqui, eu vejo aqui. Eu fico meio que flipando às vezes pra mim ter um pouco dessa noção. Aí eu volto de novo pra lá. Olha lá, eu sigo mais ou menos um pouco da noção do rascunho que eu fiz, né? Posso fazer algumas alterações também, sem problema, né? Até mesmo nesse processo aqui de outline aqui, eu vou um pouco meio que detalhando, mas ainda sendo um pouco do esboço ainda, né? Nada muito refinado. Aqui. Deixa eu ver. Fazer um pouco da armadura dele aqui. Tá, tá. Essa armadura é um pouco. Lembra muito do samurai, né? As armaduras samurai. Que faz coisa. Que acho que tem esse negócio que faz segurar, né? Parte da armadura aqui. Um pouquinho de cabelo dele. Tá? Criando aqui um pouco a franja dele aqui. O cabelo dele. Essa parte aqui. Essa parte da armadura dele. Mais um flip.
cabelo dele tá muito grandão assim, acho um pouco desproporcional. Deixa eu dar ampliar um pouquinho aqui. Ele tem meio que esconder aqui, ó. Você também tem essas opções aqui de esconder. Em vez de você vir aqui deletar a camada, que desaparece, né? Você aperta Ctrl Z e volta. Aí isso daqui você pode utilizar também. Como se fosse tem um olho de olhinho aqui, né? Tem um olho aqui. Aí você pode mostrar o que está mostrando na camada, né? Você desligar ele, desaparece. Aqui, o que eu vou fazer aqui agora? Vou dar um flip. Eu vou criar outra camada aqui de baixo. Agora eu vou pegar um brush. Deixa eu pensar aqui. Esse brush aqui. Aperto B para ele voltar aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Eu vou pensar da seguinte forma. Eu vou fazer aqui um pouco a sombra. A sombra, tem que pensar assim. A luz tá vindo aqui. Então a sombra vai vir pro lado de cá, sabe? Tipo, ele rebate aqui. Geralmente é como pensar no quadrado. O quadrado é assim, né? A luz bate aqui, faz sombra aqui, projeta aqui, né? Ele também tem um pouco aqui de sombra refletida. E aqui que bate a luz. Então esse processo geralmente eu utilizo assim. Tipo, eu sempre penso da onde que a luz está vindo, né? Onde seria essa luz e que tipo de luz seria, né? Seria a luz do sol, uma luz de lâmpada, ou até mesmo de fogueira, fogo, né? Aí eu pensaria tipo, uma luz assim mais ou menos de sol, né? Assim. Aí aqui eu fazer aqui um pouco de sombra aqui. Eu gosto também desse efeito assim de lápis, né? Efeito um pouco de desenho grafite, né? Como eu estou fazendo aqui no software, né? E esse brush ele me simula um pouco dessa textura do grafite e do lápis, né? Em si. Estou testando até outros aqui para mim ver qual fica melhor. O que eu gosto de fazer assim também no digital é isso, né? Você tem essa possibilidade de você também simular isso dentro da imagem que você está fazendo, né? Olha lá. Esse brush aqui é muito legal, assim. Ele parece um lápis meio que deitado, quando você deita o lápis para fazer o grafite ali, né? Um pouco ali do... Eu gosto dessa parada meio que ruído aqui, né? Tipo assim, do brush. Eu acho bem interessante. Aqui eu tô pensando aqui na projeção aqui do nariz, né? E tem essa parte aqui que projeta. Como a luz está batendo aqui fica a luz, né? Aqui já vem a sombra, porque é como se fosse um plano assim, né? A luz bate aqui no nariz, aí tem esses planos. Aí ele bate aqui, a luz está vindo aqui. Ele meio que essa parte fica em sombra, né? Eu meio que simulo um pouco dessa texturazinha assim, ó. Fica legal, fica legal. Eu gosto também de brincar na opacidade aqui, ó. Tipo, um pouquinho mais claro, onde eu quero. Aqui eu vou fazer aqui essa parte aqui né, a bochecha aqui. Essa parte fica claro. Aqui meio que simulando um pouco dos músculos, né? Parte óssea, parte de músculo. Um pouco a parte aqui cima aqui dos lábios, parte inferior. Aqui também como o cabelo está projetando aqui na frente, né?
Então ele tem um pouco de sombra aqui, né? A luz está batendo ali, o cabelo está na frente do rosto. Você vê que já dá um volumezinho assim, né? Dá uma diferença aqui no desenho, né? Aqui, tô fazendo um pouco aqui também, aqui, parte da têmpora aqui, né? Esse brush aqui tá bem legal. Deixa eu escurecer ele um pouco. Também vai estar em sombra, né? A parte aqui do pescoço. E aqui, um pouquinho aqui da boca. Aqui, aqui. Dá um M aqui. Eu gosto mesmo de fazer tipo ele um pouco realista, né? Não tanto assim, real mesmo. Mas um pouco assim, um pouco de anatomia, sabe? Tipo, que é bom também, é muito bom também estudar anatomia humana. Isso deixa seus desenhos um pouco melhor, assim, melhora bastante, sabe? Fazer desenho ao vivo, ou você pegar e copiar uma foto, isso melhora bastante o seu olhar, assim, quando você vai desenhar. Vamos agora fazer o cabelo dele. Pegar um brush aqui um pouco melhor. E aqui outro brush. Aqui um teste aqui com esses brushes aqui. Fica melhor. Deixa eu ver esse aqui. Não. Cara, aqui tá um pouquinho melhor. Deixa eu começar aqui. Tá. Começando o cabelo dele. Um brush um pouco mais escuro. Menos textura, sabe? Tá muito texturizado. Esse aqui tá bem legal. Aqui eu consigo fazer uns efeito um pouco melhor. Fica muito interessante, tá vendo? Eu tô pensando aqui no sentido aqui, né, de movimento. O cabelo dele. Pá. Esse cabelo dele me lembra muito o Goku fase 4, né? Dragon Ball. Lembra um pouquinho. Então, e com o cabelo eu uso um pouco desses recursos assim de movimentos, mas tipo assim, saindo daqui eu penso no movimento do cabelo, sabe? Isso daqui vem assim, como se fosse uma movimentação do cabelo, para onde o cabelo está indo. Aqui ele pensa que tá vindo tipo assim, umas mechas pra cá, né? Umas pra baixo. Vem fazendo assim. Um pouco sai aqui dessa parte aqui, né? Sai as raízes, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco o brush. Aqui. Agora vamos pensar um pouco na roupa dele aqui. Tem muitas dobras, né? As dobras que vem aqui do pescoço. Faz um V assim, né?
eu penso em não repetir tanto as dobras, assim, de fazer elas todas assim. O bom do desenho mesmo é você pensar em formas diferentes, sabe? Mas mantendo ali um conceito ali do que seria a dobra, né? Senão ele fica repetitivo também, o desenho em si. E aqui eu penso que seria um pouco. Teria essa parte aqui, né? A luz está batendo pra cá, então ele, como ele aqui é a parte do cubo, né? Aqui fica um pouco projetado assim. Um pouco mais claro, né? Jogar um pouquinho aqui mais de sombra aqui. Depois. Vou usar isso aqui dentro da armadura dele também. Uma textura. Tá um pouco forte essa textura, mas depois eu vou arrumando aqui. Tem essa parte aqui, né? Quando a gente usa essas roupas assim, tem muita aquela dobra, né? Abaixo aqui da axila aqui, do ombro, né? Aquelas partes das dobrinhas. Esse lado aqui também. Tá projetando aqui que tem essa parte da armadura. Essa parte da frente da armadura aqui. Essa parte aqui é tipo meio que na sombra, né? Um pouquinho clara. Um pouco mais de cabelo aqui. Esse olho dele não tô puxando muito não. Deixa eu ver nesse laço aqui, nesse laço tool. Seleciono ele, dou um Ctrl T. Rotaciono ele um pouquinho. Eu achei ele muito puxado pra cima. Mesmo ele sendo oriental, achei um pouquinho puxado demais. Vamos aqui, vamos trabalhar um pouco aqui, textura, jogar um pouco mais de sombra nesse tempo. Esse olho dele, sobrancelha dele aqui. Que eu achei mais interessante esse outro brush que eu peguei. Tô simulando um pouco fosse um desenho a lápis, né? Isso que eu acho legal assim no digital também. Você pode simular esses efeitos, né? De uma forma até um pouco mais rápida, né? Se fosse fazer no papel. Eu também desenho no papel também. Então assim, o processo disso é um pouco mais rápido. Se fosse no papel, eu teria que usar um lápis 6B, né? Ou até um pouco maior, dependendo do tamanho. Seria a folha, uma 4 ou uma 3. E aqui eu tenho esse poder de alterar, né, também os tamanhos dos brush. Mas eu recomendo muito você também desenhar na mão, né? Assim, ajuda bastante, assim, quando você vai desenhar no digital. E geralmente o software não faz nada, né? Geralmente você tem que fazer ali, você tem que estudar, sabe?
Isso aqui eu uso tudo técnico que eu aprendi também no tradicional também, desenhar lápis. Eu uso digital porque eu consigo fazer bem mais rápido, né? Eu gosto também bastante, sim. Às vezes tenho algumas ideias. Eu faço algumas pinturas aqui no canal. Eu consigo produzir mais rápido. Deixa eu fazer um pouquinho. Deixa eu aumentar um pouco esse brush. Que legal, né? Essa textura, esse ruído assim do lápis assim, eu acho muito interessante. Esse efeito, né? Do lápis. Deixa até o desenho um pouco mais bonito também. Aqui também tem outros brushes também. Tem o brush de suavização, que deixa um pouco mais suavizado. Tem vários tipos de brush. Um pouco mais de textura aqui. Aí também, se você não gostar, você, olha lá, aperta aqui e some, entendeu? Ficando legal. Deixa eu ver aqui. Eu aperto o B aqui, ele volta pro lápis. Ctrl Z, ele volta. Você faz, né, a última ação. Eu acho que isso aqui é um pouco finido, eu creio. Então acho que ele volta esses Ctrl Z bastante. Não gosto de usar muito senão, pra não ficar viciado, sabe? Pô, você acaba viciando demais na ferramenta ali. Aí eu já tento não utilizar tanto. Só se eu quiser fazer uma coisa muito rápida, né? E eu erro um pouco assim, eu tenho que voltar, mas a maioria das vezes eu tento não utilizar muito, né? Pra ter um pouco dessa dificuldade do tradicional, né? Às vezes você erra ali, você errou um pouco a proporção do rosto, ficou um pouco, né, errado, e você tem que apagar tudo se você já tiver sombreado o desenho. Vou jogar um pouquinho também de textura aqui, um pouco assim atrás, um desenho mais texturizado, né, assim, um pouco, pra dar uns efeitos assim, legal, né. Aí uma coisa também interessante é o seguinte, geralmente as pinturas, ou desenho mesmo, eu faço assim, onde eu quero dar atenção, geralmente o rosto aqui, né? Tem a parte do rosto. Geralmente eu tento dar mais detalhe pra cá do que pra cá. Daí chamam de lei do 80-20, né? Você tem, você tem 80% do desenho, mais 20% ali de atenção, tá ligado? Tipo, é como se fosse uma leitura, né, do desenho em si. Porque se eu detalho tudo, nada chama atenção, né? Isso, eu tenho alguns pontos focais. Tipo, o rosto ele é um pouco mais. Deixa eu pegar outro brush. O rosto é um pouco mais detalhado. Então ele tem a chamar mais atenção. Tipo um contraste, né? Luz, sombra, grande, pequeno. Mas dificuldade de achar um brush de. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Se é melhor. Um pouquinho melhor, mas. Deixa eu ver aqui, tá um pouquinho melhor.
brush mais limpo, você tá vendo? Assim, não tem textura de lápis. Me lembra muito quando você faz aqueles desenhos e você esfumaça um pouco, né? No papel. Só que ele não deixa aquela textura, né? Essa textura. Essa texturazinha. Deixa eu dar um pouquinho mais de sombra. Acho que também tá muito escuro. Um pouco. Vou dar um pouco aqui de. Tá muito forte. Um pouco mais de sombra aqui. Escurecer esse Sharingan dele aqui. Não. Aqui a cor. Aqui, deixa eu jogar um pouquinho de sombra. Pegar um pouquinho de textura pra ficar nessa armadura dele. Essa cor aqui do cabelo um pouco homogêneo assim. Esse cabelo dele aqui, deixa eu ver aqui. Acho que deixa eu dar um Ctrl J. Ctrl J você duplica a camada. Meio que eu vou apagando assim a camada que tá em cima, né? Essa cor tá bem forte, tá sobressaindo a outra camada de baixo. Eu duplico para caso, se eu quiser recuperar ela, eu tenho ela aqui, né? Tipo, aqui eu fiz o esboço, outline, né, em si. Só uma forma de segurança mesmo. Eu uso essas camadas mais para me separar o que eu tô fazendo. Mas eu também consigo fazer de uma camada só, sabe? Só que se você errar ali, você já não vai ter mais essas camadas separadas, né? Que nem se eu não gostar dela, eu só chego aqui e deleto e refaço ela de novo. Se não gostar só dessa parte aqui, né? É uma forma de segurança, né? Também. Então escurecer aqui um pouquinho. Vou jogar um pouquinho mais de sombra aqui. Esse rosto aqui, né? Um pouco aqui. Show. Eu vou dar mais uma folheada aqui. Não, deixa eu voltar aqui.
sei, não tô gostando muito desse cabelo dele aqui. Tô achando um pouco desproporcional. Deixa eu apagar aqui. Não sei, deixa eu só diminuir um pouco aqui. Deixa eu ver se um pouco desse cabelo assim, né? Isso, deixa eu ver. Brush. Ah, sim. Ah, agora tá sendo a cor corretinha. O dele de brush ele tá vindo com umas cores mais diferentes. Aqui. Um pouco desse. Deixa eu ver, eu posso ver um pouco mais de sombra nesse nariz.